Então, vamos nos preparando para o início, a nossa prece. Então, por gentileza, fechem os olhos, por gentileza. E vamos pedir a Jesus, nosso Mestre Maior, que esteja conosco, que nos acompanhe, porque em cada nova oportunidade, onde quer que estejamos, se o nosso coração estiver aberto, em busca do bem, em busca de um entendimento maior, o bem virá e o entendimento também. Portanto, é necessário que abramos o coração, que tenhamos, sim, a decisão de procurar sempre o melhor, porque buscar o melhor é buscar o reino dos céus aqui na terra. Que reino? Aquele reino que é possível. Quando o nosso coração se pacifica, a violência diminui, pelo menos a violência que poderia partir de nós. Já não vai partir com tanta força. A oportunidade surge porque eu fico sempre com os olhos abertos, o coração esperando novas orientações, e aí tudo melhora. É por isso que Jesus disse: busque o reino dos céus, e o resto vos será dado por acréscimo. Obrigado, Jesus, pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Paula, Zâmpia, Sandra. Olha quanta gente, hein? Que beleza. Então, nós vamos agora nos preparar para aquilo que a gente está programado, né? Para fazermos. Na semana passada, nós falamos sobre o jovem rico. Estou arrumando aqui para não falhar. Então, nós falamos sobre o jovem rico e falamos também sobre os vendilhões do templo. Hoje nós vamos falar uma coisa que acabou faltando, vamos falar rapidamente e depois entrar no tema os julgamentos de Jesus. Então, hoje nós vamos começar falando de dar a César o que é de César. Então, vamos lá. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22. E diz assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderem em alguma palavra o mestre. E enviaram-lhe os seus discípulos dos fariseus, com os herodianos, dizendo ao mestre: olha, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Vamos recordar que quem dominava aquela região era Roma. E Roma cobrava pesadíssimos impostos. Então aí os fariseus mandam perguntar a Jesus: é lícito pagar esse imposto a Roma? Jesus, porém, conhecendo a malícia deles, a malandragem deles, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro da época. E ele diz-lhes: de quem é esta esfinge e esta inscrição? Então eles dizem: de César. Então Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles se encantaram com aquilo que Jesus falou e retiravam. Eles não esperavam essa resposta. Quando nós olhamos essa questão, dai a César o que é de César, parece uma questão aparentemente financeira. É pagar ou não pagar imposto, coisas desse tipo. Mas Kardec, sabiamente, né, com toda aquela sabedoria de Kardec, ele coloca no nosso Evangelho, essa passagem no capítulo 11, que trata de amar ao próximo como a si mesmo. Ué, mas por que amar o próximo como a si mesmo? Bom, vamos ver. Os fariseus ficaram incomodados, né, com a verdade que Jesus ensinava. Então Jesus, de fato, incitava a todos eles a uma mudança íntima. E, por isso, buscavam comprometer Jesus, colocando Jesus em alguma situação delicada. A esperança deles é deixar Jesus de túnica justa, não é saia justa, túnica justa. Nesse episódio,
Se Jesus dissesse para não pagarem o tributo a César, ele seria preso pelas autoridades. Por quê? Ele estava incitando a desobediência. Não pagaria. E se dissessem abertamente, paguem os impostos a César, os judeus ficariam irados com ele, né? Então, vamos entender o que é César nessa história. Dar a César o que é de César. Vamos entender César como a personificação das exigências passageiras do mundo material. São os tributos, enfim, a obediência às leis, tudo isso é César. Obediência às coisas da terra, né? As coisas temporais, as obrigações, as necessidades, tudo isso. No passado, a humanidade, por mais que estivesse atenta ao desenvolvimento, à busca do seu crescimento, ela se preocupava praticamente bem lá atrás, praticamente com as questões de César, do mundo, da matéria. Então, se preocupava muito com isso. Era preciso, então, despertar essa humanidade para as coisas da alma, daqui de dentro, do coração. Ou seja, dar a Deus o que é de Deus. É aqui dentro. Deus habita aqui dentro. Então, César era a parte exterior, a matéria. E dar a Deus o que é de Deus é colocar dentro de si um entendimento cada vez melhor, né, nos dirigindo ao Pai. Então, vamos entender como Jesus, dizendo nesse episódio, olha, vocês estão tão preocupados em dar ou não dar a César o que é de César, o imposto, o dinheiro, a moeda, e nem estão se preocupando em dar a Deus o que é de Deus. Vocês estão tão longe da busca daquilo que seria o ideal aqui para a nossa alma, mas estão tão ligados, tão envolvidos com o dinheiro. Está olhando só um lado, só a parte material. Então, quando a humanidade realmente despertar para o melhor entendimento espiritual e material, compreenderá que é preciso evoluir espiritualmente, sim, né? Muito mais até do que a parte material, porque o mais importante é o espírito evoluído. Mas não deixar de lado as responsabilidades temporais, aquilo que o mundo vai nos exigir. Então é a vivência em comunidade, os deveres de cidadão, cumprir as leis do mundo, porque senão se instalaria na Terra o caos, o mais absoluto caos. E vamos lembrar, por exemplo, quando Maria está grávida, José teve que se dirigir até Belém. Cumprir o quê? Uma determinação de Roma. Então era uma obrigação, era o César pedindo. E ele atendeu, era uma obrigação da terra. Então, dessa forma, não vale mais se preocupar exclusivamente com as coisas do mundo, com as coisas de César, embora necessárias, né? E se esquecer do principal, que é a alma. Então, entendendo as questões de César, da matéria, como transitórias, prevalece para a humanidade a inadiável necessidade de melhorar-se intimamente, o seu coração. Atenta, portanto, à vida real que espera no futuro. A vida real é do espírito. Estamos aqui transitoriamente. É um tempinho aqui. Nós somos espíritos vivendo uma experiência na Terra. Só que muitos invertem a posição e acabam até imaginando que são da Terra, vivendo em alguns momentos experiências espirituais. É o inverso. Nós somos espíritos. Então, assim, o homem não menosprezará a execução de suas obrigações em sociedade, mas não se desgastará, não, consumindo saúde, inteligência, tempo, oportunidade e recursos, tantos recursos, exclusivamente para as coisas de César. Não, não é assim. Então, o homem tem que alcançar essa visão, a visão para o mais alto, e buscar os elevados objetivos mais além, né, da outra existência. Isso demandará com todas as suas forças a edificação da fraternidade legítima,
onde ele estiver. Então não importa onde ele esteja, a fraternidade, o coração, a busca, isso tem que prevalecer em todas as ocasiões. Afinal, Jesus nos recomendou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, sem qualquer indicação de que devamos dar a César mais do que o lícito, mais do que aquilo que poderíamos dar, né? A capacidade nossa, todo o tempo, toda a saúde, toda a dedicação. As pessoas que vivem exclusivamente para a matéria dão a César todo o seu tempo, toda a sua saúde, toda a sua dedicação, e aí se perde. Está vivendo de uma forma tão equivocada. Então, fazendo a medida correta, é a forma de construirmos o reino de Deus aqui mesmo, na terra, né? Então, é por isso que Kardec sabiamente colocou essa passagem no capítulo que diz: amar o próximo como a si mesmo. Então, não tem nada a ver com César, né? Dedicar-se a César, mas saber equilibrar, de modo que o César, que é as coisas da terra, não compliquem o nosso relacionamento fraterno, o nosso crescimento espiritual, a nossa busca do melhor. E é assim, procedendo assim, que aprenderemos a amar o próximo como a si mesmo. Então, essa é uma das explicações que podemos dar sobre dar a César o que é de César. Tá? Bom, nós divulgamos que hoje falaríamos sobre o julgamento de Jesus, que na verdade não é o julgamento, são os julgamentos, porque não foi um só. Então, vamos recordar um pouquinho no tempo como que foi acontecendo esse episódio todo. Era o 3º ano que Jesus estava divulgando a Boa Nova, né? O 3º ano da sua passagem messiânica, distribuindo para nós o Evangelho. E, bem próximo do final de Jesus, ali, da sua morte, se aproximava o festejo de Páscoa, lá em Jerusalém, né? E esse festejo significa a comemoração da saída do povo hebreu do Egito. Esse festejo leva 8 dias, a Páscoa dos judeus, 8 dias. O fluxo de pessoas que se dirigem a Jerusalém é fantástico, é muito grande, porque os judeus têm esse compromisso de ir até Jerusalém, a cidade santa, o templo, né? Eles iam até o templo. E Jerusalém, na época de Jesus, a população normal da cidade girava em torno de 20 a 25 mil pessoas. População normal, 20 a 25 mil pessoas. Mas na Páscoa, essa população ia parar em torno, dizem os estudiosos, em torno de 125 mil pessoas, que eram acolhidas por parentes, amigos que moravam dentro de Jerusalém, e aqueles que não tinham amigos, eles montavam barracas do lado de fora da cidade e ficavam acampados ali. Então, eles participavam do festejo de Páscoa dessa forma. Vamos lembrar que, mais ou menos, nos anos 50 antes de Cristo, portanto, na outra era, a não cristã, a população da Palestina vivenciava intensa agitação política e religiosa. Ela queria se livrar do jugo romano e esperava a vinda do Messias. Achavam que ele viria para salvá-lo de tanta opressão. Embora sempre existisse o receio de rebeliões naquele local, dominado, portanto, por Roma, os romanos tinham especial atenção na época da Páscoa, né? Concentrando um forte aparato militar, em razão do crescimento fantástico da população principalmente naqueles 8 dias. Existe uma cidade que fica a oeste de Jerusalém, um pouquinho ao norte, chamada Cesareia Marítima. E ela havia se tornado, a partir do ano 6 da era cristã, né, a sede dos procuradores romanos. E também ali se instalou a força militar romana. Contudo, sobretudo na época da Páscoa, a Fortaleza Antônia é um local dentro de Jerusalém Antiga,
a Fortaleza Antônia, servia para a segurança e a moradia do procurador romano. Ele permanecia ali para que as decisões fossem mais rápidas, nesse período que era meio conturbado, né? Então Pilatos, nesse ano, se encontrava ali, na Fortaleza Antônia. Vamos imaginar Jesus naquela época. Ele incomodava os poderosos do judaísmo e de Roma. Incomodava mesmo. E como incomodava? Para a maioria do povo, ele era entendido como o libertador com relação a Roma. O fato de Jesus ter entrado na cidade de Jerusalém, com uma multidão gritando, Hosana, Hosana, que significava nos salva, já deixou logo de início os poderosos de Roma, e Pilatos em especial, de orelha em pé. Né? Que será? Então, para Roma, Jesus era um agitador complicado, que colocava em risco a estabilidade político-social dali, né? Do Império Romano. Para os religiosos, contudo, era ele, Jesus, quem os afrontava, apontava os seus desmandos a fariseus, que os desmoralizava inclusive diante do povo, era uma consequência natural, e portanto os religiosos viam Jesus como um grande risco, um grande risco à ordem religiosa. Então, o judaísmo, dentro do judaísmo, os poderosos, os sacerdotes, os fariseus, enfim, se sentiam violentamente pressionados por Jesus. Jesus não tinha interesse nenhum em maltratar ninguém, óbvio, mas eles se sentiam, porque a caminhada deles era de fato complicada. O sumo sacerdote, que era a autoridade máxima do judaísmo, naquela época era Caifás. E Caifás, como todo sumo sacerdote, ele era colocado nesse posto, nomeado para essa função, diretamente pelo imperador romano. E naquela época era Tibério, né? E ele, obviamente, Caifás, atendia às determinações do chefe, não queria desagradar o chefe lá de Roma. E eles entendiam, portanto, os romanos, que, dado a rigidez religiosa dos judeus, porque eles são firmes naquilo que acreditam, Roma precisava fazer acordo com os poderosos do judaísmo, um conchavo, né? Então, o controle de Roma sobre os judeus passava também pelo controle do templo, ou o controle do sumo sacerdote. Caifás, como sumo sacerdote, então, comandava também, naquela época, um organismo do judaísmo chamado Sinédrio, na época de Jesus. O Sinédrio, que era um colégio dos religiosos, né, das autoridades religiosas, também conhecido como Sanhedrim, que significa sentados juntos, Sanhedrim. Era composto de 71 membros, todos da religião. Era a Suprema Corte, que interpretava e aplicava as leis judaicas e também exercia funções políticas e legislativas. Assim, mais ou menos, a grosso modo, inclusive com relação à forma como funcionava, era mais ou menos um STF que a gente conhece. Contudo, a maioria tinha comportamentos dos religiosos, comportamentos desonestos, desvirtuavam a religião. Tanto que o último profeta, que aparece, portanto, no Velho Testamento, é conhecido como profeta menor, o nome dele era Malaquias. E ele, Malaquias, dentro das suas admoestações, no livro de Malaquias, escrito no século V a.C., ele falava de desvios de dízimos que aconteciam no templo. Olha, 5 séculos antes de Jesus. Falava de desonestidade dos sacerdotes. A coisa era complicada. Só para ter uma ideia, o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, né, havia sido construído, portanto, pelo rei Salomão, por volta do ano 950 a.C. E havia sido destruído pelos babilônicos em 587 a.C. Depois,
ele começou a ser reconstruído, o templo. Por volta do ano 530, a gente vai decrescendo, né, o ano. E o auge da reconstrução se deu nos anos 40, ainda antes da era cristã. 40 anos para a chegada de Jesus, portanto. E essa reconstrução é concluída por Herodes, o Grande, tá? Que estava ali governando. O templo de Herodes passou a contar, a partir do momento em que Herodes inaugura a reconstrução do templo, passou a contar com 2 estátuas. Colocaram lá dentro 2 estátuas, dentro do templo religioso dos judeus. Uma estátua era do imperador Júlio César e outra da deusa Roma, que significava ou personificava o Estado romano, né? Isso era uma profanação terrível do templo. Inclusive, nas leis de Moisés, era previsto isso. Imagine colocar estátuas do imperador romano e de uma deusa romana dentro da maior representação do judaísmo, que era o templo, a casa de Deus. Isso era terrível. E essas imagens foram colocadas ali dentro no templo através de um consentimento dado pelos sacerdotes. Que beleza, né? Os mesmos sacerdotes que acusavam Jesus de descumprir a legislação de Moisés. Complicação, né? O pessoal não era muito, não seguia muito, não, com honestidade o que falavam, não. Nós vamos ver em Mateus capítulo 23, Jesus fazendo uma série de advertências, né? Apontava os fariseus, aquilo que acontecia, os desvirtuamentos, e ele falava para o povo. Ele dizia, por exemplo, né, com relação à lei e os fariseus, ele dizia que se assentavam na cadeira de Moisés. Eles ocupam a cadeira de Moisés. Mas, dizia Jesus, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois eles praticam o que não pregam. Falava uma coisa, fazia outra. Ele disse, por exemplo, que eles, os fariseus, né, os sacerdotes, enfim, eles faziam franjas nas suas vestes, aquelas franjas que ficam na parte de baixo daquela túnica, significavam os mandamentos de Moisés. Eles faziam longas franjas, né? Gostavam do lugar de honra, nos banquetes, nos assentos, gostavam de serem saudados nas praças e de serem chamados de mestres. Jesus apontava, olha o que vocês estão fazendo, pessoalzinho. Ele falava assim, vocês fariseus, vocês sacerdotes, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, fecham. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de entrar. Então, eles faziam um trabalho contrário, ou seja, pervertia a população. Ele dizia assim, vocês, sacerdotes, fariseus, vocês devoram as casas das viúvas, ou seja, pegava a fortuna das viúvas. E para disfarçar, vocês fazem longas preces. Por isso vocês vão ser castigados mais severamente pela própria consciência no futuro. Outra coisa que ele dizia, vocês, fariseus, sacerdotes, percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem converter vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês mesmos. Ou seja, pervertia. Ele falava para eles, Jesus falava, limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. O prato é o seu interior. Então, dizia, fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Então não adianta essa posição, querer limpar externamente, mas por dentro é sujeira. E ele dizia, vocês são como sepulcros caiados. Quem passa no cemitério vê um sepulcro, até que é bonitinho, né? Agora, Jesus dizia, bonito por fora, por dentro,
estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Então, fica fácil compreender, né, a articulação entre os poderosos naquela época, tanto da religião como de Roma, objetivando tirar Jesus do cenário. Eles queriam isso, né? Só que era uma situação complicada, porque era preciso arranjar argumentos fortes, dado que a prisão de Jesus, sobretudo naquele período da Páscoa, com aquela população imensa circulando dentro de Jerusalém, poderia sim, retirando Jesus, ser um estopim para uma verdadeira rebelião popular. Se colocassem a mão em Jesus, poderia acontecer complicações terríveis, mortandade, violência, tudo isso. Porque o povo ali, mesmo a grande maioria, mesmo sem compreender Jesus, todo aquele povo tinha motivos para gostar dele, e gostavam. Ele realizava milagres, curava, portanto, os enfermos, consolava e assistia os pobres, combatia a corrupção, aquela corrupção violenta que acontecia, por exemplo, dentro do templo. Aquilo maltratava o povo correto, o povo honesto, judeu, né? Os mais simples, sobretudo. Então, havia motivos para Jesus granjear a afeição, a devoção de muita gente naquela época, mas também motivos para provocar a ira dos poderosos, né? Estamos entendendo essa sequência? Imagine voltando 2000 anos atrás e vendo esse clima dentro de Jerusalém, esse burburinho, essa confusão, prestes a explodir, né? Acontecer uma rebelião, Jesus ali apontando o dedo quando tinha que apontar, ele era enérgico, nunca violento, enérgico. Ele não escondia, ele falava às claras, né? Não tinha que esconder. Então, nós conseguimos imaginar como que era isso há 2000 anos atrás. Então, será que para a condenação de Jesus, naquele momento específico, a Páscoa, serviriam tão somente para a prisão argumentos como: olha, ele disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Será que isso era motivo para prendê-lo? Ou será que, olha, ele diz que perdoa os pecados. Será que era motivo? Também não. Ele não observa o sábado. Aí a coisa era mais rigorosa para o judeu, né? Tinha que observar o sábado. Mas vocês vão ver um pouquinho mais adiante que não era assim, não. Será que era motivo para a prisão de Jesus? Chamar um publicano para segui-lo como discípulo, caso de Mateus, né? Ou expulsar os cambistas do templo. E como se comportaria as massas, né, a população, diante de acusações como essa que poderiam levar Jesus à morte? Então, qual seria, vamos pensar, qual seria o fato de maior impacto negativo que provocaria, portanto, alguma quebra no movimento liderado por Jesus? Qual uma coisa forte que poderia provocar, sim, uma tentativa de ruptura, esvaziar o movimento de Jesus? O que de fato poderia fazer com que a maioria deixasse de olhar com simpatia aquele movimento, naturalmente liderado por Jesus. Como mostrar que aquele grupo, Jesus, os discípulos e aqueles que viviam bem próximo de Jesus, não era um grupo assim tão coeso, né? Tão unido? Como mostrar que haviam falhas dentro desse grupo? Como mostrar que havia falhas em Jesus, tão violentas, suficientes para abalar as crenças de até então? O que fazer? Não há nada mais vergonhoso, nada mais desmoralizador e nada mais triste que uma traição. Isso balança. Nós vemos, né, no tempo da Inconfidência Mineira, quando se buscava a libertação do país, né, do jugo de Portugal,
a traição. Aquela traição maltratou, mas não conseguiu estancar aquele anseio de liberdade, mas complicou. Por quê? Porque mostrava que aquele grupo tinha problemas. Então a traição é suja, a traição é maldosa, é feia, é complicada. Só que há 2000 anos atrás, a traição aconteceu. Talvez não como a humanidade entendeu ao longo desses 20 séculos, né? Mas ela aconteceu no mesmo dia, antes de um episódio que acontecia dentro do cenáculo. Era quinta-feira. Jesus seria morto na sexta. A ceia acontecia no cenáculo. E nessa ceia, os acontecimentos que se referem a um ensinamento moral deixado por Jesus, ali a humildade, quando ele lava os pés dos discípulos, as orientações que ele deixa, isso será abordado mais à frente, né? Quando voltarmos a falar da parte moral, os ensinamentos morais, né? E os que se referem à traição em si, nós devemos falar na semana que vem, o episódio da traição, onde nós vamos colocar de uma forma detalhada o meu ponto de vista, né, a respeito, e colocar apenas para reflexão. Não é a verdade, não, mas é um ponto de vista calcado em pesquisa, em busca, questões históricas, frases no meio dos evangelhos, uma sequência lógica. Isso nós vamos falar na semana que vem. E a traição está relatada nos evangelhos. E diz assim, que Jesus se encontrava no cenáculo. E dali ele sai, na quinta-feira à noite, e se dirige ao Horto das Oliveiras, Getsemane, né? Jardim de Getsemane, acompanhado de Pedro, João e Tiago. Ele pede aos discípulos que ficassem vigilantes, enquanto ele se retira para orar. Enquanto ele está orando, os discípulos adormecem. E quando Jesus volta, dá uma chamadinha na turma, né? Opa, o que está acontecendo? Vocês estão dormindo? Nós vamos ver depois também um episódio futuro com João. Jesus já tinha morrido, que João estava triste por ter dormido e não dado aquela assistência a Jesus naquele momento tão importante, né? E ali Jesus depois, em sonho, conversando com João, vai dizer que até ali, aquele episódio do dormir, era uma lição que era passada. Uma lição para que entendesse que há momentos na nossa caminhada que nós vamos passar por eles rigorosamente a sós. Não teremos as pessoas que amamos, as pessoas que queremos bem, não estarão mais ao nosso lado. Por exemplo, no momento do desencarne. Eu posso ter muitos filhos, amigos, tanta gente ao meu lado, no leito, mas naquele momento, eu comigo mesmo. Há determinados momentos que nós vamos caminhar a sós. E ali, naquele momento, Jesus se encontrava ali no Jardim das Oliveiras e os guardas chegam, prendem Jesus e tem aí narrado uma questão de uma espada que decepa a orelha de um dos policiais, um dos guardas. Malco era o nome dele. Pedro decepou a orelha dele. Interessante. Jesus é o príncipe da paz. Olha como a gente tem que ler as coisas com atenção, porque se passarmos algumas coisas, ou muitas coisas até, pelo crivo da razão, nós vamos ver que tem incoerências. E essas incoerências eu tenho que ir analisando e tentar entender o que se passou ali, né? Uma incoerência é essa. No Evangelho de João, capítulo 18, ele diz: então Simão Pedro, que tinha uma espada, um discípulo de Jesus com uma espada, estranho, né? Desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Interessante, Pedro tem uma espada. Só que momentos antes, ainda lá no Evangelho, lá no cenáculo, quando ainda acontecia a ceia, nós vamos ver que isso está narrado em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 34 a 39,
Palavras de Jesus. Olha que interessante. Disse-lhes, pois, Jesus, disse-lhe, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Jesus orientando a comprar a espada. Estranho, né? Muito confuso isso. Né? Jesus, será que faria isso? No meu livro, o segundo, que é Seguindo com Jesus na Judéia, eu narrei, é um romance, e portanto coloquei o meu ponto de vista em cima desse episódio verídico, narrando que a espada a qual Jesus se refere é essa espada, a língua que fere, a língua que maltrata, a língua que mata. E Pedro, naquele momento, gritou, porque Jesus estava sendo preso, e Jesus disse, Pedro, guarda essa espada, guarda essa língua, não fira os outros dessa forma. Aí faz mais sentido, né? Agora, olha como é interessante. Em Mateus, capítulo 26, versículos 51 a 53, que narra esse episódio da prisão de Jesus. E eis que um dos que estavam com Jesus, que é Pedro, estendendo a mão, puxou a espada, ferindo o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse-lhe, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Então não faz o menor sentido ter uma espada na mão de Pedro, né? De forma nenhuma. Bom, Jesus é levado ao palácio de Caifás. Nós vamos ver que Judas levou aquela comitiva, aquele beijo em Jesus, e depois acompanha aquela comitiva até o palácio de Caifás, que fica ali em Jerusalém, um pouquinho do lado de fora das muralhas, que hoje é uma igreja chamada São Pedro de Galicanto. Vamos para os julgamentos? Vai dar tempo. Eu acho que eu vou, se vocês permitirem, invadir um pouquinho no horário, tá? Me desculpe, eu não gosto de fazer isso, mas talvez avance um pouco. Começariam os julgamentos. Um seria o religioso, pelo Sinédrio, e outro, político, executado por Roma. Mas depois aparece um terceiro julgamento. Julgamento justo? Legal? Não. Talvez tenha sido o maior escândalo judicial da história da humanidade. Jesus teria cometido algum crime passível dessa condenação? Não. Crucificação seria a pena ser imposta? Também não, de forma nenhuma. Naquela época, somente Pilatos, que era o representante de Roma, por uma delegação dada pelo imperador Tibério, era o único que possuía o chamado ius gladi, ou seja, o poder de vida ou de morte. Só Pilatos, naquela região. Grava isso, porque depois nós vamos criticar isso mais adiante. E por que aconteceram esses julgamentos? Religioso, observando o direito hebraico, né? E acontece no Sinédrio, que é onde é o colégio dos religiosos. E o legal, que é o romano, né? O direito romano, que é Pilatos na condição de juiz. Como se comportaram cada uma dessas cortes julgadoras? Mal, muito mal. Comportamento horrível. Vamos começar pelo julgamento religioso, no Sinédrio. Os juízes, os religiosos, desprezaram a lei, em razão da vingança que queriam praticar. O ódio falou muito mais alto. Jesus foi levado na quinta-feira, à noite. Mas foi levado para quem? Foi levado até Anás, não Caifás. Mas Caifás é que era o sumo sacerdote. E entregaram Jesus nas mãos de Anás, que era sogro de Caifás. Anás não tinha qualquer poder legal. Não era. Anás não tinha poder nenhum para interrogar Jesus. Ele havia sido retirado da função de sumo sacerdote 3 anos antes. Então já não estava mais no poder. E na interrogação, no interrogatório feito por Anás, Jesus foi agredido por um servidor do local, pedindo que respeitasse o sumo sacerdote. Primeiro, como se Jesus tivesse desrespeitado. Jamais. E como se Anás fosse o sumo sacerdote, que não era. Então, Anás, depois, sem poder nenhum, manda Jesus a Caifás, seu genro,
Caifás tinha, né? Era o sumo sacerdote. O julgamento ocorreu à noite. Não poderia ser. E foi julgado pelo Sinédrio. O Sinédrio, que é aquele colégio composto por 71 membros. Colégio que, a rigor, não era competente para fazer esse julgamento. O Sinédrio inteiro, 71 membros, não poderia fazer esse julgamento. Questões civis e penais eram analisadas pelo pequeno Sinédrio, que era um grupo composto por 23 juízes, e não 71. Só que a reunião do Sinédrio, muito provavelmente, que acontece ali de forma errada, para julgar Jesus, foi feita essa reunião do Sinédrio para mascarar a reunião, o julgamento, né? De modo a não agitar a população. Seria qualquer outro assunto, imaginavam as pessoas, que está sendo analisado, menos um julgamento. Então já começaram falseando logo de cara. Quando começam a julgar, não tinha testemunhas contra Jesus. Gravem isso. A semana que vem a gente fala a respeito. Não tinha testemunhas para condenar Jesus. Então o Sinédrio fabrica 2 testemunhas para poder penalizar Jesus. E ao final, os juízes entendem que Jesus era digno de morte. Então, Jesus foi preso sem culpa. Jesus foi acusado sem indícios. Foi acusado de blasfêmia, profanar o sábado, ser um falso profeta. Tudo isso não serviria para o julgamento por parte de Roma. Todas essas questões eram religiosas, nenhuma contra o poder romano. Jesus foi condenado. Condenado a uma pena errada, frente aos crimes de que era acusado. Já acusaram errado, e na hora de aplicar a pena, erraram de novo. Acusações, blasfêmia. Ele nunca se afirmou Deus, tanto que ele disse que estaria sentado ao lado de Deus, não que ele fosse. Profanar o sábado nunca seria pena de morte, se é que ele tivesse profanado o sábado. Dentro da legislação dos hebreus, seria uma prisão de até 7 anos, não morte, mas mataram. E a cura que ele fazia no sábado, que eles diziam, profanou o sábado por causa da cura. A cura não estava tipificada como violação. Viram como está tudo errado? Disseram que a cura era errada, não era. Foi no sábado, também não. Muito menos para matar. O sábado, quando muito, uma pena de 7 anos. Mas mataram. Outra acusação, que Jesus seria um falso profeta. Falso profeta. O profeta era aquele que proclamava profecias e elas não se cumprissem. Portanto, era um falso profeta. Entretanto, o próprio Caifás, o sumo sacerdote, chegou a afirmar com Jesus, com relação a Jesus, que não era um falso profeta, porque ele diz assim: esse homem explora cinicamente as massas com um ensino novo, não é profecia, ensino novo e perigoso, visando desestabilizar a nação e talvez até mesmo destruí-la. Por esse motivo, o próprio Caifás, o sumo sacerdote, havia dito o que está narrado em João, quiserem pegar depois o Evangelho, capítulo 11, versículo 49. Caifás diz assim: nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Olha aí a malandragem. Qual era o objetivo dele? A intenção não era a justiça. A intenção de Caifás, o sumo sacerdote, indicado por Roma, era manter privilégios. Só isso. E aniquilar Jesus, tirar Jesus. Mas aí, vamos para o julgamento de Roma. Prometo que não vou invadir muito, tá? Me desculpem. As acusações analisadas, portanto, pelo Sinédrio, de nada serviam para Roma. E as acusações levadas a Roma, a Pilatos, pelo Sinédrio, era: Jesus incitava a rebelião. Jesus incitava o povo a não pagar impostos. Olha que bobagem. E dizia
que ele era o rei dos judeus. Mentira. Era um crime lesa majestatis, segundo a visão de Roma. Mas era uma mentira, Jesus nunca falou isso. Mas qual foi o motivo que encontraram para crucificar Jesus? É aquilo que estava escrito no alto da cruz. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Levaram em conta isso. O resto não tinha como provar, e nem isso tinha como provar. Mas o desejo era tão forte, tanto de Roma como pelos religiosos do judaísmo, que tinham, de alguma forma, levar à morte, não importa como. E aí, outro erro, agora de Pilatos. Diante da fragilidade, esse Pilatos é complicado. Diante da fragilidade da acusação, Pilatos transfere a decisão para outro juiz que não ele. Como que ele delega? Passou para outro, né? Quem seria? Agora é o terceiro julgamento. Também uma farsa. Julgamento popular. Era o terceiro julgamento. O outro juiz, portanto, seria o povo. Provavelmente aqueles que estavam bem próximos da Torre Antônia, onde aconteceu esse episódio, era um povo muito possivelmente, para não dizer certeza, manipulado pelo Sinédrio, manipulado para pedir a morte de Jesus. E aí, vamos lembrar Pilatos, dando a opção de liberdade a Jesus ou Barrabás. Mas ele colocar Jesus ou Barrabás diante de um povo ali já preparado para gritar Barrabás, olha a farsa. E ao dizer, Pilatos também, Pilatos, ao dizer, o que eu faço com Jesus? E o povo diz o quê? Crucifica-o. Mas o poder de mandar matar ou não, era de Pilatos, não do povo. Então, em cima de um julgamento errado, de um segundo errado, de um terceiro errado, Pilatos transfere ao povo a possibilidade de decidir se é para matar ou não. Tudo errado, hein? Tudo errado. Somente Pilatos, por essa delegação, é que possuía aquilo conhecido como ius gladi, que é o poder da vida ou da morte. Então, estava concluída a mais terrível farsa de todos os tempos. A mais terrível de todos os tempos. Então, já entendemos como é que foi esse julgamento. Julgamento que, nos dias de hoje, muita gente repete com Jesus. Né? Não presta atenção nas coisas, mas transfere para alguém. Para Deus. Isso aconteceu. Deus se esqueceu de mim.